Olá, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde fazemos por descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pombo, tenho a companhia do Tomás da Cunha. Bom dia, Tomás. Olá, Diogo. Bem-vindo de volta, Rui. Um abraço e um abraço a todos. Também do Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Diogo, viva Tomás e vamos a isso. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos começar então pelo que se passou na Luz, onde à segunda foi de vez. 93.981 sócios do Benfica foram votar no sábado para baterem o recorde de afluência às urnas de um clube desportivo e reelegerem Rui Costa, legitimando com bastante força a sua presidência, apesar dos poucos títulos no futebol nos últimos 4 anos. O presidente tomou posse quando o sol ainda não tinha nascido, no domingo, e depois deste ir dormir viu a equipa a desperdiçar uma vantagem de 2 golos. O Benfica empatou no seu estádio com o Casa Pia, deixando-se igualar com um golo já nos descontos. Tomás, a força do clube nas urnas não teve transposição imediata para o relevado logo na oportunidade seguinte. Não, e é gravíssimo, e podemos falar mais à frente das questões de arbitragem, mas é gravíssimo que o Benfica, em 3 jogos nos descontos, permita o empate a jogar no Estádio da Luz. Não é normal, aliás, não tenho memória sequer de algo parecido num curto espaço de tempo e sempre ou quase sempre com erros individuais muito grosseiros. Portanto, por mais que José Mourinho e Rui Costa também, tendo falado, possam apontar o dedo à arbitragem, não foi a arbitragem que levou à perda de 6 pontos. Mesmo neste jogo com o Casa Pia, o penalti nem foi convertido, mas se fosse, porque o gol é na sequência do penalti, seria o 2-1 contra o Casa Pia, a jogar no Estádio da Luz. O que vem a seguir é pouco admissível para uma equipa com a dimensão do Benfica. Ainda mais quando estamos a falar de erros de jogadores como Otamendi contra o Santa Clara, de Richard Rios neste último lance do jogo frente ao Casa Pia, em período de descontos, permitindo uma transição de 5-3 a favor dos gansos. O autogol surreal de Tomás Araújo, que é obviamente mais do que um erro, enfim, é um lance de extrema infelicidade, um erro, claro, mas um lance invulgar, para não dizer pior. E acima de tudo, a sensação de que o Benfica nunca tem os jogos controlados, entre aspas, porque não há um controle total, mas quando o resultado é largo, obviamente não há a mínima hipótese para o adversário, e tem sido raro ver o Benfica com esse nível de vantagem e de ambição. Da conferência de imprensa de José Mourinho, fica pelo menos a nota da autocrítica, não apenas a tirar-se para o árbitro, mas também 2 mensagens muito fortes, a criticar a falta de responsabilidade e de ambição de vários jogadores do Benfica, e a frase que eu retive com mais peso, o negativismo que diz sentir dentro do clube e na forma como os jogadores se expressam. E estou plenamente de acordo com essa ideia, vendo de fora, claro. E não é de agora, já vem de há vários anos a esta parte. Os jogadores do Benfica estão sempre sob brasas e isso também não ajuda em muitos aspectos. Aliás, pelo contrário, faz com que percam esta capacidade de autocontrole e isso revela-se em campo. Do ponto de vista da exibição na primeira parte, o Casa Pia entregou por completo o jogo ao início, com um posicionamento a meio do meio campo defensivo, 5-4-1, algumas dinâmicas interessantes no corredor esquerdo, com Dala em profundidade e movimentos de ruptura, quer de Auschwitz, mas também de Sudakov, que se aproximou algumas vezes desse corredor, mas foi por dentro que Sudakov fez a diferença, a conseguir enquadrar-se algumas vezes e depois também aparecer em zona de finalização, nomeadamente no lance do golo. Um bom trabalho de Pavlidis. No lado direito foi um pouco o mesmo registro que temos visto. O Dedic vai alternando movimentos, ora por fora, ora por dentro, mas não há grande sinergia na relação com o Luca Bacchio, que continua a ter alguns apontamentos técnicos valiosos neste jogo, nomeadamente na variação de flanco, mas é um jogador extremamente frio a definir as situações de finalização, e isso inevitavelmente vai custar caro ao Benfica. Depois, no caso do Richard Rios, até estava a haver uma exibição mais segura. O jogador parece menos ansioso na forma como quer jogar para a frente, procura alguns movimentos de ruptura nesse corredor direito. Vinha da melhor exibição pelo Benfica frente ao Leverkusen, mas de facto é um jogador com tendência para arriscar, tem dificuldade a jogar sob pressão e acaba por permitir um empate que o Casa Pia, digamos, não fez muito por merecer, mas acaba por alcançar.
com ainda assim ligeiras melhorias nas trocas feitas por Gonçalo Brandão, principalmente no meio-campo. O Renato Nhaga, que é um jogador muito atrevido na forma como sai em condução, tem algum sentido associativo, e o Miguel Sousa, que acabaram por, em conjunto, dar algumas ligações ao corredor central do Casa Pia, que não tinha existido, pura e simplesmente. Viveu de uma ou outra arrancada do Livolã. Rui, como é que se pode explicar esta incapacidade do Benfica em controlar jogos, que já não é a primeira vez que o demonstra, e neste caso de assegurar uma vantagem que tinha de 2 golos? Continuo a achar que é um problema que vai além da má construção do plantel. Não creio que o Benfica tenha um plantel bem estruturado, por isso mesmo, em janeiro vai avançar seguramente para a aquisição de pelo menos 3 jogadores, um lateral esquerdo, um extremo esquerdo e um avançado. E aquilo que também me parece é que aquilo que o Tomás disse é um aspecto que é determinante, que é a questão dos jogadores jogarem sobre brasas, alguns jogadores não estarem a ter capacidade para enfrentar o desafio que é jogar no Benfica e, sobretudo, a mudança de treinador que não trouxe nada de novo até agora. É certo que Mourinho pode se defender que não teve uma pré-época, que não fez a pré-época com o Benfica. A verdade é que Bruno Lage também não teve pré-época. Depois pode dizer que não foi ele que escolheu o plantel e já houve até, através de Mário Branco, o sinal que o lateral esquerdo não teria passado no crivo de Mourinho se fosse ele a escolher, e sobretudo parece-me que há uma desconfiança muito grande de Mourinho quando olha para o banco, e isso faz entender na forma e nos momentos em que faz substituições. E é verdade que o Benfica sofre 13 empates em casa nos descontos e também não é totalmente por acaso que esses 3 empates surgem quando entra Leandro Barreiro para a zona do meio-campo do Benfica. Eu creio que é um jogador que nas últimas semanas tem falado muito nele, principalmente por causa do que aconteceu em Guimarães, e aí tem todo o mérito. Mas colocar Leandro Barreiro em campo não dá controlo, dá é a ideia que o Benfica pode procurar pressionar ocasionalmente mais alto, mas que chega a zonas de finalização em esforço, diria, não sendo proativo. E isso é uma marca clara do Benfica, com Leandro Barreira a jogar numa posição que não é dele. Obviamente também não é médio defensivo, mas médio ofensivo, segundo avançado numa equipa como o Benfica, não é seguramente. Agora, também há problemas que passam pelo treinador. O treinador, neste momento, aponta baterias para todo lado, menos para uma autocrítica ao trabalho dele. Claro que ele pode dizer que ainda não teve nenhum microciclo semanal, também não vai ter muitos, a verdade é essa, pelo menos se o Benfica continuar na Europa, o que é uma tarefa hercúlea, mas a verdade é que não se vê qualquer desenvolvimento em termos de modelo de jogo, em termos de qualidade de jogo da equipa do Benfica, até em algumas situações até pelo contrário, e convenhamos que eu não fui propriamente meigo com o período de Bruno Lage, principalmente esta temporada, como treinador do Benfica. Tomás, como dissemos, este jogo surgiu depois das eleições presidenciais do Benfica, de uma segunda volta em que mais uma vez, e agora sim oficialmente, se bateu o recorde da afluência de ida às urnas, mas mais do que a vitória de Rui Costa e da derrota de Noronha Lopes, que lições retiras desta pujança de benfiquismo demonstrada pelos sócios e pelo clube? Entretanto, antes de entrar mesmo nas eleições, já se viu até que o Karabakh, que foi o clube que despediu o Bruno Lage, não é assim composto por tantos toscos pela campanha na Champions Claro. que vai fazendo. Sobre as eleições, Tem mais 4 pontos que o Benfica. precisamente, É verdade. e tem dado luta em praticamente todos os jogos. Sobre É as verdade. eleições, parece-me que a campanha para a segunda volta de Noronha Lopes não foi bem conseguida, e isso explica a incapacidade de aproximação de Rui Costa, e aliás, antes pelo contrário, acabou por se perceber rapidamente que não teria grande hipótese de encurtar esse fosso. Mudou para um registro muito mais direto no confronto a Rui Costa, o que me deu a ideia de que para a maior parte dos sócios do Benfica acabou por ser visto como um ataque ao clube, e isso não ficou bem em termos de transmissão da mensagem do que queria desenvolver. Os debates não lhe correram particularmente bem, precisamente por essa talvez frustração, talvez nervos excessivos. A verdade é que apontou o que esteve mal, um título em 4 anos, a dificuldade de manter um projeto com uma linha de continuidade, mas teve alguma falta de genica para depois dar sequência ao argumento e explicar de forma mais clara
as ideias no campo do futebol, e isso também acabou por ser contrariado minimamente com o aparecimento de Paneira e de Nuno Gomes para as eleições, tardiamente. Também nesse campo estratégico as coisas não correram seguramente como a Noronha Lopes idealizou, e portanto há aqui um reforço da confiança em Rui Costa, que eu diria que também parte muito desta vontade quase anti-mudança, ou anti-Noronha Lopes, como preferirem, dá para ter as duas leituras, que no fundo valida Rui Costa. Aquilo que vemos é que, mais do que pelo sucesso do mandato anterior, os sócios do Benfica rejeitaram claramente a tentativa de algo novo no clube, e portanto o Benfica vai usar os mesmos métodos, as mesmas linhas de pensamento e provavelmente a mesma irracionalidade na gestão que tem vindo a aplicar em muitos casos. Aliás, se olharmos para a construção do plantel e para a mudança do treinador, o caminho em novembro aponta muito para aí, porque o plantel já precisa de muita coisa, de entradas e de saídas e de reforços e de tudo e mais alguma coisa. E o treinador, neste momento, tem pouca segurança no cargo. Não estou a dizer que não gosta de estar no cargo, mas tem pouca segurança no cargo, porque os resultados não estão a ser nada famosos. E se não fosse José Mourinho, seguramente haveria uma contestação muito maior. Portanto, é essa a leitura que fica. Independentemente da forma como Noronha Lopes apresentou o projeto, a mudança foi negada. Não sei exatamente se pelo candidato ou se pela vontade de apresentar um projeto mais assente em profissionais com um domínio das matérias, mas que não vem diretamente do campo do futebol. A verdade é que os sócios do Benfica preferiram manter como está. Rui, apesar da imensa gente a apoiá-lo na opinião pública, no espaço mediático e nas redes sociais, onde houve muito noronhanismo, para assim dizer, Noronha Lopes só teve pouco mais de 6.500 votos nesta segunda volta por comparação com a primeira. Portanto, claramente, e como o Tomás dizia, não se confirmaram nas urnas esses sinais todos de mudança que pareciam existir no Benfica. E basta veres que durante o dia de sábado, que foi um dia totalmente Benfica em todas as televisões, vias perguntas a várias pessoas que diziam que a mudança estava em Rui Costa. Eu não consigo, obviamente, perceber isso, independentemente de me parecer que Rui Costa neste momento não apresenta o mesmo grupo de pessoas à sua volta que apresentava há 4 ou 5 anos, quando teve que substituir o Luís Filipe Vieira. Agora, aquilo que me parece óbvio é que houve, por parte da direção atual do Benfica, uma tentativa de levar mais adeptos ao estádio, ao estádio para votar, e a todas as localidades para votar, com esta questão do Guinness, que francamente me parece pouco relevante. Mas o que é relevante é que 93.081 sócios do Benfica apareceram. Isso é mais do que metade da massa adepta do Benfica que podia votar, e isso é verdadeiramente impressionante e mostra uma dinâmica absurda no clube. Agora, o que me parece é que os adeptos do Benfica que elegeram Rui Costa, elegeram o menino que começou a jogar no Benfica com 8 anos de idade, um dos maiores produtos da formação do Benfica da sua história, mas que não tem até um trajeto muito relevante como sénior na equipa do Benfica. Basta ver que só conquistou um título de campeão. Se for pelo lado de presidente Rui Costa, eu não creio que justificasse de alguma forma uma vitória tão retumbante. Agora, do lado de João Noronha Lopes, houve claramente uma mensagem que não passou. Eu creio que Noronha Lopes, na sua despedida, voltou a ser o Noronha Lopes de 2020, e creio que a postura belicosa, por vezes excessivamente belicosa, num clube que é muito sensível em relação àquilo que é a defesa dos seus, e Rui Costa, para a grande parte dos benfiquistas, é um dos seus, não funcionou. Creio que, ao contrário de 2020, Noronha Lopes não apresentou a frescura, a desenvoltura que tinha mostrado, mas isto também passou por um facto. O Benfica em 2020 era pouco democrático, não houve debates, e creio que isso beneficiou João Noronha Lopes, e desta vez prejudicou, porque não me parece
que tenha tido a melhor estratégia para os debates, não me pareceu também estar preparado para discutir futebol com o Rui Costa, que conseguia sempre, de alguma forma, e porque está habituado há 30 e tal anos a ter microfones à frente e a dar respostas, Sim. conseguiu sempre dar a volta e em alguns momentos também se vitimizar, ainda que deva dizer que o último debate na BTV foi algo de absolutamente inacreditável para um clube da dimensão do Benfica. Em relação a Noronha Lopes, concordo inteiramente com o Tomás, creio que Vítor Paneira e Nuno Gomes apareceram muito tarde, era muito importante terem aparecido mais cedo para a campanha e, sobretudo, uma figura como Bagão Félix, porque se é verdade que o João Noronha Lopes só conseguiu mais 6.650 votos em relação à primeira volta, o que significa que nem o eleitorado de João Diogo Manteigas conseguiu cativar, o que também para mim não é minimamente surpreendente, mas a verdade é que Bagão Félix teve mais 7.360 votantes do que Noronha Lopes, e isso é verdadeiramente arrasador. Já agora, só para concluirmos, o Rui Costa tem a responsabilidade, porque foi para isso também que os sócios o reelegeram desta forma, de dar sequência aos últimos 3 ou 4 meses, porque os últimos 3 ou 4 meses de Rui Costa são claramente diferentes do Rui Costa que vimos para trás. E parece-me que essa mudança também foi acompanhando as necessidades que os sócios do Benfica iam deixando em termos de defesa do clube e todas as questões envolvidas. Depois, no plano desportivo, não há como repetir a mesma fórmula e esperar que os resultados sejam diferentes. Claro que o Benfica pode vencer pontualmente, mas não será esse o objetivo de um clube como o Benfica, vencer pontualmente, mas sim criar as bases para vencer de forma continuada. Isso não tem acontecido já há muito tempo. E há dois fatores que são determinantes. É o dia 16 de setembro de 2025, por volta das 22 horas, quando ele avança para o despedimento do Bruno Lage e vai buscar José Mourinho, o que obrigou praticamente todos os candidatos, numa primeira instância não todos, mas depois numa segunda instância todos, a apoiarem a decisão do presidente do Benfica. E Perante a força Mourinho, do nome, sim. e a força do nome foi absolutamente arrasadora e creio que José Mourinho até ao momento até consegue, de certa forma, manipular a opinião pública com as suas descrições dos jogos, que são muitas vezes exageradas, nomeadamente no que se refere à qualidade de jogo do Benfica, mas a verdade é que, por exemplo, diante do Bayer Leverkusen, José Mourinho procurou convencer as pessoas que o Benfica tinha feito uma grande exibição e a verdade é que a maior parte dos opinadores, dos comentadores, afirmaram que o Benfica fez um jogo muito bom, quando não fez nenhum jogo particularmente bom diante do Bayer Leverkusen, independentemente de ter tido oportunidades claras para ter conseguido outro resultado, mas perdeu. E às vezes parece que não perde, quando perde. E outro aspecto que me parece fundamental foi o aparecimento de Luís Filipe Vieira, principalmente entre julho e agosto, que conseguiu tomar conta da opinião pública, um bocadinho mourinhesca, de forma mourinhesca por parte de Vieira, e passou claramente a ideia que o vieirismo estava todo transportado para a candidatura de Luís Filipe Vieira e que Rui Costa já estava fora desse rótulo de vieirista. E a verdade é que Luís Filipe Vieira, depois de ter dito tanto mal, tentou ali uma reaproximação no final e muito provavelmente, tendo em conta as declarações que teve no dia da eleição, desta segunda volta, acabou por votar em quem tanto criticou e a quem tanto chamou incompetente para ter as funções que tinha na altura no Benfica como vice-presidente. Seguimos então para o jogo do Porto, que na curta viagem até Famalicão teve uma exibição suficiente e venceu com um gol solitário de Victor Froholt. O desequilíbrio que o originou veio de uma desmarcação interior de Francisco Moura, não acompanhada pelo extremo adversário, que vagou o espaço para o médio dinamarquês aparecer na área a finalizar o cruzamento rasteiro do lateral esquerdo. Rui, achas que faltaram mais movimentos destes, mais divergentes para desequilibrar as jogadas do Porto? Sim, mas diria que o Futebol Clube do Porto fez uma primeira parte muitíssimo forte. Em termos de agressividade na pressão, voltou a atingir patamares que não atingia desde a última paragem do campeonato. Foi uma equipa muito inteligente a perceber que o Famalicão não tinha um defesa central canhoto e isso acabou por condicionar muito a entrada de bola em Matias de Amorim e Gustavo Sá. E para além disso foi uma equipa que, como dizias e muito bem, explorou principalmente a capacidade para recuperar alto a bola e depois metamorfosear imediatamente em contra-transições e chegar assim às zonas de finalização. E repara que o Futebol Clube do Porto na primeira parte, antes do golo, tem 4 oportunidades claras de golo e Samu esteve particularmente desinspirado na finalização, mas o golo nasce
daquilo que poderia ser a jogada padrão do Futebol Clube do Porto muito mais vezes, que é a capacidade do Kiwior, que é claramente diferenciado nesse aspecto de colocar a bola no Rodrigo Moura, a combinação com o Francisco Moura e depois para o Holt a aparecer em zona de finalização e a mostrar a pontaria que faltou a Samu durante o jogo todo. De resto, pareceu-me que a equipa do Famalicão teve muitas dificuldades para entrar no jogo, fruto dessa pressão exercida pelo Futebol Clube do Porto, e foi difícil, principalmente na primeira parte, criar algum perigo, ainda que tenha tido uma bola ao poste, mas repara que é a bola ao poste do Zabiri, que finalmente conseguiu a titularidade nesta equipa do Famalicão, resulta também da capacidade que teve o Famalicão de insistir do ponto de vista ofensivo, que foi muito raro na primeira parte. Agora, o nível de execução do Zabiri é notável e repara que até a bola ao poste acaba por bater nas costas do Diogo Costa e ir ao lado. Na segunda parte, vimos um jogo, do meu ponto de vista, completamente diferente. O Famalicão fez alguns acertos na forma como estava a procurar sair da pressão do Futebol Clube do Porto, teve mais bola na segunda parte, conseguiu também chegar a zonas de finalização, mas com dificuldade em criar oportunidades de golo, e isso acabou por ser determinante. Repara que a grande ocasião do Famalicão é uma tentativa de canto direto que vai à barra, e depois a equipa do Futebol Clube do Porto, numa primeira fase, do meu ponto de vista, ter baixado demasiado o bloco, acabou um bocadinho em sofrimento, mas também pela mensagem que se percebeu. O Farioli não queria livros laterais, não queria lançamentos laterais, e a equipa acabou por cair um bocadinho nesse engodo que poderia permitir ao Famalicão conseguir um empate ao cair do pano, tal como o Casa Pia conseguiu, só que o Futebol Clube do Porto apresenta muito mais consistência no seu processo defensivo do que o Benfica. Tomás. A primeira parte do Porto foi dos períodos de mais qualidade de jogo neste campeonato. Desde logo pela constante flexibilidade que Farioli vai tentando transmitir à equipa. E o lance do gol é um bom exemplo. Vimos frequentemente recepções por dentro, ou tentativas de William Gomes, de PP, com algumas trocas também nos corredores laterais. Rodrigo Moura a entender-se muito bem com Francisco Moura. Essas subidas de trás para a frente de Francisco Moura acabaram por ser determinantes para aproveitar algum desleixo, incapacidade de acompanhamento por parte do Gil Dias, com o PP também a atrair o Rodrigo Pinheiro, portanto... O Rodrigo Pinheiro. Exatamente, sempre com o Kiwior, claro, a assumir o protagonismo no passe. O único período menos capaz do Porto terá sido após a lesão de Bednarek e a consequente entrada de Pablo Rosário, que não entrou muito bem, talvez pelo nervosismo, pela entrada precoce, e quer ao nível do passe, quer ao nível defensivo, cometeu alguns lapsos que podiam ter valido nessa altura um empate ao Famalicão, nomeadamente com a espontaneidade de Zabiri, que tenho muita curiosidade para perceber como vai evoluir neste Famalicão. De resto, na pressão o Porto conseguiu condicionar muito bem o pé preferencial, ou a falta de pé preferencial, melhor dizendo, do Léo Real no lado esquerdo, encaminhou a pressão para onde quis, roubou muitas bolas, limitou a construção do Famalicão. Isto na primeira parte. Também é de assinalar o regresso de Froholt às boas exibições, que já não aconteciam há mais de um mês, eu diria. Foi de facto um período menos impactante. Pós-paragem. Menos impacto de Froholt, mas aqui, não só pelo golo, mas por tudo o que ofereceu em termos de recuperação, progressão, acaba por dar uma imagem mais fiel àquela que vimos na primeira partida. Depois, o desperdício do Porto, que não foi só de Samu, embora Samu tenha sido o ponto mais visível desse desperdício, acaba por trazer uma segunda parte mais equilibrada, também com o Famalicão a correr outro tipo de riscos, nomeadamente na pressão alta. O Matias de Amorim teve ali um período interessante, melhor do que o Gustavo Sá, na forma como fez a equipa jogar, mas de facto não houve grandes argumentos para o Famalicão ir atrás do empate, e a vitória do Porto justifica-se plenamente. Mais uma vitória num campo de um dos primeiros classificados, sem sofrer golos, sem permitir muitas oportunidades. Tem sido este o registro do Porto, mas acima de tudo eu destaco a forma como a Farioli está claramente ciente das necessidades da equipa para surpreender os adversários. Isso tem-se notado nas escolhas que vai fazendo em termos posicionais e de novas dinâmicas que vão surgindo. Faltará talvez um jogo, e isso é difícil pela forma como a equipa está construída, em que Rodrigo Moura e Gabri Veiga possam atuar no mesmo meio campo, mas é muito difícil porque uma das vagas de facto pertence ao Froholt. Gabri Veiga está num excelente momento também, outra boa entrada depois de ter entrou muito bem mais uma vez. Sim. Depois de ter sido o melhor do Porto contra o Terreto.
O Sporting foi aos Açores vencer o Santa Clara por 2-1, mas viu-se a perder desde os 5 minutos devido a um corte incompleto de Diomande. Apesar dos mais de 20 remates feitos, o Sporting só conseguiu o gol da vitória aos 94 minutos, vindo da cabeça de Yulman num canto mal assinalado, e já lá iremos. Este gol surgiu num período de descontos louco em que 3 jogadores foram expulsos. Tomás, além dos problemas de eficácia que o Sporting revelou, porque teve novamente um grande volume ofensivo, a equipa também se pôs algumas vezes a jeito para sofrer com as transições rápidas do Santa Clara. Eu diria que o Santa Clara, a jogar nos Açores, é uma ilha, e aqui até calha bem porque é mesmo, mas é uma ilha no sentido em que é um jogo completamente diferente de todos os outros. Pelo relevado, principalmente, que Horrível. teve influência no jogo, e não há como aceitar que se possa jogar no relevado daqueles. E também pela forma como se entrega ao bloco baixo. Embora Vasco Matos, noutras partidas, tenha já tentado mudar um pouco a cara da equipa, nomeadamente até jogando em 4-3-3, com mais intenções de ligar com os médios e construir de forma apoiada, mas aqui foi o velho Santa Clara, um 5-4-1 que acabou reforçado, claro, pelo golo madrugador, Diomande com muitos lapsos para o tipo de experiência que Sem já dúvida. tem de ser muito mais seguro neste tipo de abordagens para não comprometer a equipa, e a verdade é que voltou a Eu acho que há um excesso de confiança de Diomande em alguns momentos. Claramente, Acha que pela capacidade física acaba por conseguir impor-se em todos os lances e está a ver-se que nem a sempre é maior parte possível. dos erros de Diomande são por excesso de confiança e de facto uma autocapacidade que o próprio julga ter e que tem, mas que muitas vezes acaba por traí-lo. Depois, em termos de reação à vantagem, o Sporting não esteve muito bem inicialmente, com muitas precipitações, tentativas de jogo mais direto e de variações de flanco que acabou por dificultar o acesso às zonas de criação, mas melhorou a partir dos 25, 30 minutos, com Gonçalo Inácio, como sempre, a assumir a construção deste trás e a meter muita variabilidade, quer a jogar por dentro, quer a jogar de forma mais direta à procura de rupturas, e com Yulman, que, quanto a mim, está a atravessar o melhor momento da temporada e a regressar àquilo que vimos, não só pelas intenções de jogar dentro do bloco adversário, mas sobretudo pela serenidade que transmite à equipa, e acabou por marcar o golo da vitória, portanto, exibição de mão cheia do capitão do Sporting. E essa capacidade de jogar desde trás, quer do Gonçalo Inácio, quer do Yulman, acabaram por permitir que o Sporting fosse alternando os ataques, principalmente pelo lado direito, algumas trocas entre Catamo e Trincão, e pelo corredor central, com o próprio Trincão a surgir por dentro, a ligar com Pote. O Luís Soares sempre participativo, embora não esteja a passar um bom momento em termos de confiança. Até o Ioannidis tem estado bem mais seguro do que o próprio Luís Soares, e o golo revela também um aspecto em que Rui Borges se foca bastante, que é na entrada do ala do lado contrário, ou do lateral do lado contrário, nas zonas de finalização. E o Maxi Araújo tem um cabeceamento. Já tinha acontecido em Turim. Exatamente, e o Maxi Araújo cabeceia coisa de 5 minutos antes do gol do Sporting. E no gol do Sporting, um igual, é Pote que marca, mas Maxi Araújo também estava naquela zona e acaba por ser decisivo para que o Pedro Gonçalves possa finalizar à vontade. Depois disso, pareceu-me lógica a mexida de João Simões por Ioannidis, porque João Simões de facto não estava a ter um bom rendimento e o jogo pedia outra presença nas zonas de finalização com Ioannidis, mas há ali a lesão de Pedro Gonçalves e parece-me que isso intranquilizou o Sporting, deu menos soluções a jogar por dentro também, e a equipa não teve a mesma qualidade que tinha tido nos últimos 20 minutos da primeira parte. Não é que não tenha criado, porque criou. Há um lance do Ioannidis, há também um cabeceamento mais à frente do próprio Ioannidis, só que estes níveis de ineficácia dos pontos de lança e uma oportunidade grande do Soares também. Exatamente, portanto, estes níveis de ineficácia dos pontas de lança do Sporting, mais dia menos dia, poderão custar pontos. Não foi desta vez, devido ao tal momento de pontapé de canto, que objetivamente não era canto, mas, enfim, não deixa de ser um canto. A gravidade do erro acaba por ser a consequência e não o momento do erro, por mais óbvio que seja o lance, e de facto o árbitro não viu minimamente bem o que estava a acontecer. Como também já não tinha visto na primeira parte um lance em que o Luís Soares conclui, há uma grande defesa do Gabriel Batista para canto e também transformou no pontapé de baliza.
É óbvio que neste tipo de situação não há recurso a VAR, ainda que algumas pessoas possam fazer confusão a esse nível. Não há, obviamente, há um bocadinho uma situação contrária à do Estado da Luz, em que o VAR tem uma influência clara, tinha que não assinalar grande penalidade no lance do António Silva. Aqui não há forma de reverter, mesmo percebendo o VAR, que há erro, e foi isso que aconteceu nas duas situações, sendo que, obviamente, a mais grave é do golo do Sporting, que acaba por permitir o triunfo, mas também há que dizê-lo, o canto do Kenda é muito bem executado e a entrada do Yulman é excelente, e a equipa do Santa Clara, se tivesse defendido o lance de bola parada de forma diferente, podia ter evitado o golo do Sporting. Eu reforço as ideias do Tomás, creio que o Sporting entrou em contrapé e demorou a conseguir reagir ao golo da desvantagem. Vinícius Lopes muito bem a surgir ao segundo posto e teve uma missão de grande sacrifício, ou seja, ele tinha que fechar quase sempre o corredor esquerdo e depois procurar surgir em zonas de finalização. A partir depois de determinada altura, ali por volta dos 67 minutos, quando abdica do Wendel Silva, o Vinícius já teve um papel mais liberto, mas destacar que o Sporting na primeira parte podia ter dado a volta ao marcador, para além do golo, uma ótima execução do Catamo a partir da direita, com o Pote a surgir ao segundo posto, e cá está muita presença do Sporting no segundo posto. Havia Soares, havia Pote, havia Maxi Araújo, e é uma jogada padrão, mas sobretudo ali naquela etapa final da primeira parte, creio que o Sporting podia ter consumado a reviravolta. Na segunda parte, não creio que o Sporting tenha sido tido tanta fluidez na chegada às zonas de finalização. O passar do tempo também enervou um bocado a equipa do Sporting, e depois também é reparar que aliás, no lance que dá origem à expulsão do Maxi, é uma situação em que o Brenner Lucas, que um minuto antes tinha desperdiçado uma situação de 3 contra 2, mais uma vez um deslize do Diomande, volta a isolar-se, e aí o Maxi Araújo derrubou, e a verdade é que o Santa Clara parecia, até naquela parte final, poder chegar ao 2-1 também, o jogo estava aberto face às vicissitudes do mesmo, e a verdade é que com a expulsão de Maxi Araújo, o próprio Rui Borges substitui Trincão por Mateus Reis, o que havia também ali uma noção que melhor do que nada seria o empate, e a verdade é que depois o canto que não existiu acabou por permitir ao Sporting conseguir vencer a partida. Sobre o Santa Clara, tem um argumento muito forte em campo aberto, que é o Brenner Lucas. Só falta praticamente em todos os lances ter decisão ao jogador para poder levar a jogada a bom porto. Também gosto cada vez mais do Serginho, e parece-me que pode beneficiar de forma clara com o salto que Vasco Matos pretende dar em termos de intenções coletivas, nomeadamente a atacar. Serginho é um dos bons valores dos médios portugueses no campeonato. Concordo inteiramente. Focando-nos agora no tal lance que deu origem ao canto do segundo gol do Sporting, que foi mal assinalado e era um pontapé de baliza para o Santa Clara. Um erro de arbitragem destes não veio a calhar após uma semana que ressuscitou as guerras de comunicados e críticas aos árbitros, trocadas sobretudo entre os grandes. Nós nunca queremos que este seja o foco do nosso podcast, mas infelizmente desta vez é quase inevitável. Os árbitros fizeram um protesto silencioso contra o clima de pressão do qual têm sido alvos, entrando sozinhos e antes dos jogadores em todas as partidas deste fim de semana da Primeira e da Segunda Liga. Apesar disso, foi mais uma jornada em que os clubes não hesitaram em criticar a arbitragem, e isto após o caso Fábio Baríssimo no Dragão, que foi tema de polémica durante a semana. Rui, estamos devolvidos a um momento em que no futebol português parece que os jogos ganham, só perdem só por causa dos... Sim, mas isso é a tendência natural do futebol português é essa. Esperava-se que com uma nova geração de dirigentes, nomeadamente mais forte, essa metamorfose nos três grandes, que são os principais alvos mediáticos, obviamente porque têm mais adeptos, já se notava que a tendência seria esta, e a verdade é que isto não é alheio ao facto de só uma equipa portuguesa entrar de forma direta na Liga dos Campeões e a segunda ter hipótese de ir ao play-off, e a verdade é que com isso uma dessas equipas não vai ter o bingo da Liga dos Campeões. Agora, que há arbitragens muito fracas, houve outros casos nesta jornada em jogos que não foram tão mediáticos e que são absolutamente inenarráveis, mas a verdade é que vai-se falar toda a semana do lance do António Silva,
do lance do Giovanni Kenda. Vai continuar seguramente a falar-se da situação do Fábio Veríssimo no Dragão, que parece absolutamente lamentável, que é um árbitro estar ao intervalo a ser obrigado a rever lances da primeira parte e no final do jogo ter que estar a ver um jogo que apitou no Sub-13, que é uma coisa absolutamente surreal, mas também isto podia ser rapidamente resolvido pelo próprio Fábio Veríssimo, punha uma toalha em cima da televisão e o assunto ficava encerrado, para além, obviamente, de ter que anotar isto no relatório. Aquilo que me parece é exatamente isso. Há uma guerra que é claramente aberta entre os três grandes. Houve, em determinada altura, um sinal de aliança entre o Sporting e o Benfica, que me parece estar a desvanecer-se e provavelmente em dezembro haverá uma ruptura completa quando for o derby, que é no início de dezembro, e há sobretudo o André Vilas-Boas que está a ser muito acutilante em termos de críticas e mesmo em relação ao Benfica, acabou também por ter aquela declaração de dizer que o Varandas tinha metido o Rui Costa num saco, não é? Ou no bolso. Sim, no E bolso, isso obviamente não vem ajudar em absolutamente nada. Em termos de arbitragem, volto a frisar, não temos os melhores árbitros do mundo, isso parece-me óbvio, erram, mas sobretudo aquilo que me parece mais estranho é a incapacidade que nós temos visto nos VAR para tomarem boas decisões. E basta relembrar ainda, numa das últimas jornadas do campeonato, uma decisão do VAR em que o árbitro é levado, e o próprio Duarte Gomes, que é o responsável dessa área na nova Federação Portuguesa de Futebol, ter dito exatamente isso. No caso era uma vídeo-árbitra, o que não quer dizer absolutamente nada, mas a verdade é que condicionou a decisão final do árbitro, levando-o a tomar uma decisão incorreta. E esses aspectos são aspectos que têm que ser rapidamente revistos, mas volto a frisar, o centro está claramente nos três grandes, depois no Braga e depois os outros. Mas nesta jornada viram-se coisas absurdas, até houve vários penaltis e até vários penaltis falhados, e a verdade é que eu tenho muitas dúvidas em várias tomadas de decisão que foram tomadas. Tomás, pronto, temos visto os presidentes dos três grandes a criticarem as arbitragens ciclicamente, agora durante esta última semana e meia, com ainda mais reincidência, mas sinceramente achas que algum árbitro irá de repente ficar imune a erros só por ter os dirigentes a sempre a criticá-lo? Sobre isso, e não dizendo propriamente que a arbitragem portuguesa, de um modo geral, é muito boa, porque é claro que não é, e é claro que tem muitas coisas a melhorar, também nesse processo de ligação VAR com o árbitro principal. Só quem não vê futebol internacional de tipo nenhum acha que os lá de fora são muito melhores. É a única explicação Claro, possível. Basta verem a Premier Uhum. League, e vou usar este exemplo porque é o campeonato mais visto e o campeonato normalmente associado a coisas boas. Há erros grosseiros em todos os jogos, sem praticamente. dúvida. É a forma de encarar a competição e o significado dos árbitros. Em Portugal, há acima de tudo duas coisas: a desresponsabilização, porque é muito raro, já aconteceu, mas é muito raro alguém queixar-se quando ganha um jogo, um pouco como a lógica do antijogo, é sempre muito feio quando é o adversário e não há minimamente relevância quando é a nossa equipa a fazê-lo. Depois, além da desresponsabilização, há uma vontade de pressionar, não é de melhorar, é de É, pressionar para que o erro da próxima vez seja a nosso favor e não a favor do adversário. Portanto, Uhum. a conversa aberta de melhoria do futebol português é obviamente treta. E além disso, nesta altura estamos a atravessar, ou vamos atravessar, uma fase absolutamente crucial na definição do novo futebol português, com não só a Champions para os grandes, mas todo o processo de centralização dos direitos televisivos, que obviamente vai dividir Uhum. as fatias pelos clubes, e neste sentido há uma vontade de posicionamento que já se começa a fazer sentir em clubes associativos, portanto, onde a comunicação para fora importa, onde a pressão sobre as instituições importa, pelo menos na perspectiva dos clubes grandes. Portanto, o clima de melhoria é apenas uma declaração sem qualquer tipo de fundamento, porque não é honesta, não há forma de encarar de outra forma. completamente de Portanto, acordo. ou há algum tipo de força institucional que não passe diretamente pelos dirigentes dos três grandes, ou de facto o futebol português vai cair neste lodo, que não é novidade, mas que tende
a repetir-se. Finalmente, E é reparem, por e isso reparem, que... Tomás, que esta temporada já houve um aviso do Presidente da República. Portanto, acho Exatamente. que foi mais um Sim. aviso que caiu em saco roto, porque as coisas estão a piorar e vão piorar ainda cada vez mais. Finalmente, só para concluir este tema, e acho que é importante porque nunca demos esta nota, não é que aqui eu, ou o Rui, ou o Diogo, ou quem quer que seja que esteja aqui, não é que não tenha opinião sobre o lance X ou Y, é que as pessoas não nos querem ouvir a falar sobre o lance X ou Y, querem Sem que lhes dúvida. demos razão, Exatamente. querem que lhes demos razão e à equipa delas, e portanto é uma discussão completamente sem sentido. Voltando ao futebol jogado, a partida mais animada desta jornada da Primeira Liga foi o Estoril Praia Aroca, que proporcionou um festival de 7 golos na Amoreira que merece o nosso destaque aqui na nossa revienga, não é, Rui? Sem dúvida, e quando o Aroca está em campo, há certeza que há golos e provavelmente nas duas balizas, isto se não for diante dos grandes. De um lado, um Estoril que vem agora numa sequência de jogos sem perder, contando que o jogo da taça são 3 vitórias e 2 empates, subido ao 9º lugar, quarto ataque do campeonato, 19 golos. Convém recordar que o Estoril na semana passada também marcou 4 ao Rio Ave. Do lado do Aroca, percebe-se que o campeonato está a ser um bocado abaixo daquilo que seriam as expectativas. São 5 jogos sem ganhar, 3 derrotas consecutivas, 11 golos sofridos nessas 3 derrotas e 30 golos sofridos na temporada, claramente a pior defesa do campeonato, o que leva a estar neste momento no lugar de play-off. Foi um jogo completamente aberto, em que se nota um problema comum às duas equipas. O processo defensivo não é o melhor, nem num lado nem do outro, mas sobretudo na equipa do Aroca compromete claramente aquilo que são as intenções da equipa. É uma equipa que joga, que é claramente proativa, que quer ter bola, tal como o Estoril, também é uma equipa que quer ter bola, mas sobretudo a equipa do Aroca paga o desconforto que tem numa defesa que, para além dos problemas no processo defensivo, comete erros individuais atrás de erros individuais e isso não dá conforto, sobretudo quando a equipa depois ganha a bola, independentemente de ser uma equipa capaz de provocar desequilíbrios, chegar com qualidade às zonas de finalização, mas isso não chega. O jogo foi completamente aberto, recordar que o primeiro golo obviamente sai de um erro do defesa do Estoril para o Fukui marcar de fora da área, depois destacar aqui o papel do Olsgrove. O Olsgrove está nos 4 golos. Marca um, faz 2 assistências e uma pré-assistência. E é ele que está na origem, juntamente com o Pedro Carvalho, do gol que dá o empate, que é um gol na própria baliza do Fukui. Cá está mais uma infelicidade da equipa do Aroca. Depois, a recordar também um aspecto que me parece importante. Joará, que foi uma revelação do início da temporada, tinha perdido fulgor, chegou a perder a titularidade e acaba por ser um elemento nuclear, quer na finalização ao segundo poste que dá o 2-1, para a equipa do Aroca, que esteve 2 vezes em vantagem no marcador, como depois define de forma soberba, ainda que me parece que a ideia inicial seria tirar um cruzamento, mas a verdade é que a equipa do Aroca circulou a bola do corredor direito para o corredor central, para o corredor esquerdo, e o Joará naquela altura faz o 3-3 para a equipa do Aroca. Pelo meio, os 2 golos do Estoril, mais uma vez o Aroca a sofrer um golo na sequência de um canto, permitindo que o Bomás surgisse completamente livre no centro da área, e isso é muito difícil de perceber como é, há tanta ingenuidade na defesa de lances de bola parada, e depois o 3-2 da equipa, o 3-2 da altura da equipa do Estoril, com um aproveitamento, um lançamento lateral, está a ser uma situação cada vez mais vista no futebol português, e não um lançamento lateral direto para a área, mas sim um lançamento lateral que permite depois uma jogada com conclusão na finalização. O Gil Vicente tem feito muito isso e o Estoril voltou a fazer com um grande trabalho do Olsgrove, que combina com o Begraoui e faz o 3-2 na altura. Depois o 4-3 chega mesmo a acabar e é mais uma ótima jogada do Estoril, mas também um comportamento defensivo muito naif da equipa do Aroca, que naquela altura até já estava a jogar com um tridente de defesas centrais, Fayed, Popovic e Fontan, e acaba por ser novamente Olsgrove no centro do jogo a virar para Guitane, que foi curiosamente a última aposta do Ian Cathro, que acabou por desequilibrar no corredor direito e oferecer o golo ao João Carvalho, e creio que o 4-3 espelha aquilo que foi um jogo claramente virado para a frente, com duas equipas que precisam de evoluir muito ainda no processo defensivo, mas claramente mais o Aroca, porque em 11 jornadas sofrer 30 golos significa praticamente sofrer 3 golos por jogo, o que é uma violência total.
Somando todos, foi se calhar o jogo com mais criativos do futebol português em campo ao mesmo tempo. Verdade. Já o Rá, sim, Fukui, o Olsro fez um grande jogo, o João Carvalho, enfim. Divertido foi, Fui pelo do menos. lado Lee Yun-jun e o Joara, claramente. Foi um Exatamente. jogo muito divertido. Acho que levaria mais gente aos estádios. É um jogo como nós gostamos, independentemente de também gostar de ver processos defensivos bem urdidos, mas sobretudo a capacidade ofensiva de ambas as equipas e capacidade para chegar às zonas de finalização, a vontade de ambas de atacar e fazer um jogo franco tem que ser, obviamente, valorizada. Rui, querias também deixar umas notas rápidas à segunda Liga para falares do Sporting B, que lidera a prova, do Académico de Viseu e também do Lusitânia de Lourosa, que recebeu a União de Leiria no Algarve, a mais de 500 km de casa. É mais uma situação inaudita no futebol português. Como é que é possível um Lourosa Leiria ser disputado no estádio do Algarve às 20h30 de domingo? 73 Eu não espectadores. consigo... É Exatamente. histórico. Isto é para chapar ali Fantástico, na sim. porta. Completamente. Claro que sim. Isto é absolutamente inacreditável e convém que não seja repetido. Aliás, ter acontecido por uma vez já é demasiado escandaloso. Não percebo a escolha do local, não percebo e também não houve informação suficiente nesse sentido. Se o Lourosa tinha alguma vontade de jogar no estádio do Algarve, não percebo a opção de escolha, até porque o Lourosa não pode jogar em casa. Fez um Tem andado comunicado, de forma... creio, a dizer que Exatamente. não foi escolha do clube. Certo, Sim. não foi escolha do clube, que me parece óbvio, porque há uma total incapacidade dos adeptos do Lourosa, num domingo às 20h30, deslocarem-se ao Algarve, tal como os do Leiria, apesar de estarem ligeiramente mais próximos do Algarve. É uma situação claramente a evitar. Um lado muito positivo, Académico de Viseu, desde que saiu o Sérgio Vieira, o Sérgio Machado, que é um treinador que era praticamente desconhecido, apesar de ter 53 anos, antigo treinador do Sub-23 do Académico de Viseu e antigo treinador do Sub-19 do Académico de Viseu, tinha passado pelo Lusitano de Vilmoinhos já há alguns anos, portanto não era um treinador habituado a campeonatos nacionais do escalão sénior. Curiosamente, também um ex-jogador de Viseu, formado no clube e que depois fez várias temporadas como sénior, desde que pegou na equipa só umas 5 vitórias consecutivas. E a verdade é que eliminou o Gil Vicente para a taça e somou 4 vitórias no campeonato e com isto a equipa do Académico de Viseu, que estava muito perto da zona de descida, saltou para o 6º lugar e está a 2 pontos do Torriense, que neste momento é o segundo classificado. E isto comprova também um aspecto que me parece essencial, que é a qualidade do ponta de lança da equipa do Académico de Viseu, caso seja bem alimentado. E André Clovis, depois de uma época muito ou um tanto ou quanto apagada, ressurge em grande estilo, lembrando a temporada em que foi treinado pelo malogrado Jorge Costa. Depois, obviamente, tenho que destacar aqui, porque estamos a falar da segunda Liga pela primeira vez este ano, o brilhante desempenho da equipa do Sporting B, que está em primeiro lugar com 22 pontos, a apresentar qualidade de jogo, a dar tempo de utilização a jogadores que já treinaram com a equipa principal, como o Diego Calais, João Muniz e principalmente o Rodrigo Ribeiro, mas cá está, a aparecerem jogadores como o Piopa, o Manuel Mendonça, que é um jogador que eu aprecio particularmente, e sobretudo uma dupla de meio campo está a ser muito consistente com o Ryan Lucas, o tal jogador que veio do Flamengo, e o Samuel Justo, que tem aqui uma oportunidade, sendo já um jogador com experiência de primeira divisão, de estar a jogar com continuidade. É certo que este fim de semana empatou com o Penafiel, mas o Penafiel vinha numa curva ascensional com a mudança de treinador, mas a verdade é que a equipa do Sporting, que esteve sempre dentro do jogo, procurou sempre a vitória, acabou por marcar com um golo do Rafael Nel, que está tem estado em evidência na segunda liga, com assistência do José Silva, que é uma opção para lateral ala direito na equipa do Sporting. Veremos se esta lesão de Pedro Gonçalves também não pode convidar a que Flávio Gonçalves possa surgir aqui e ali na Sem dúvida. Principal, até porque haverá jogo de taça contra o Maranhense, teoricamente um jogo que pode permitir a Rui Borges lançar alguns desses jogadores da equipa B. Depois, com a presença do Rafael Nel, que é um avançado que procura muita profundidade, também se abre um espaço nas costas para o Rodrigo Ribeiro, no fundo, jogar na posição em que sempre pode ter mais potencial, que é nas costas, mais à procura da criação, no jogo entre linhas, do que propriamente sendo uma referência entre centrais e com presença na área. Vamos ver se ainda vai a tempo de fazer uma boa carreira. Totalmente de acordo. Depois, duas escolhas muito boas do Sporting, em registros diferentes. O João Gião, taticamente, pela mentalidade que está a conseguir passar,
pelo encaixe das peças, pela comunicação, e o Ryan Lucas, que é um médio com algumas coisas para melhorar em termos de agilidade, a jogar sob pressão, tomada de decisão, mas com muito potencial para ser médio de equipa principal do Sporting. Sem dúvida, e está a ter espaço para poder errar, o que eu acho que é importante na sua evolução como jogador, e creio que o Ryan Lucas que chegou já não é o mesmo que está a jogar pela equipa do Sporting B, e creio que tem evoluído até nessa questão que dizias, que me parecia a sua principal lacuna. Agora vamos dedicar um pouco do nosso tempo a falar de duas seleções nacionais. A primeira, a de sub-17, que após 2 vitórias com meia dúzia de golos cada no Mundial da categoria, perdeu no derradeiro jogo da fase de grupos com o Japão por 2-1, o que a fez seguir para os oitavos de final no segundo lugar. Tomás, o treinador, o Bino Maçães, fez algumas alterações, mas não muitas, e um Portugal que parecia quase imparável. Teve um solavanco neste seu percurso na prova. Só uma nota muito rápida antes de entrar no sub-17, para dizer que não consigo compreender como é que antes de um estágio começar, perde-se 2 jogadores, falo de Pedro Gonçalves e Pedro Neto, e não se chama nenhum outro jogador para o lugar desses dois. É um completo desrespeito pelo jogador português e por todos aqueles que trabalham para chegar um dia que seja à seleção nacional. Porque uma coisa é escolher este para o 11 ou aquele para o 11 ou convocar este ou aquele, mas isto não consigo compreender minimamente. Sobre o sub-17, é uma geração fantástica, com muito talento. Aliás, o Bino Maçães, nesta primeira fase, conseguiu rodar os 11 ao longo dos jogos, claro, com desafios diferentes. Mas olhando para o jogo com o Japão, que foi o mais difícil de longe, aliás, até o mais difícil entre europeu e mundial, porque o Japão funcionou de forma individualizada, criou muitas dificuldades à construção portuguesa, houve muitos erros no próprio meio-campo. O primeiro golo nasce de um alívio ou uma tentativa de distribuição que não sai bem ao Romário Cunha. E o segundo golo japonês de uma perda de bola do Banjaki, ali mais ou menos na zona da entrada da área. Portanto, esta foi a constante da primeira parte. Não ajudou a deixar o Mauro Furtado de fora, o central canhoto, que é sobretudo com uma pressão individualizada. Exatamente. Absolutamente excepcional na forma como carrega a bola, tem soluções de passe, é um jogador que mete muito risco. Quando chega às zonas de criação, mete aqueles cruzamentos muito difíceis de acompanhar, porque vão para a zona do segundo posto com a defesa adiantada. É um jogador, de facto, dos mais talentosos e interessa muito perceber como é que vai, eventualmente, afirmar-se no futebol sénior. Mas potencial de topo. Depois também os 2 laterais vão-se mostrando, aliás, já se mostraram no europeu, fazem um pouco de tudo, quer em zonas de construção, quer na forma como se envolvem por dentro, a desequilibrar por fora. Também no caso do José Neto, a finalizar muitas jogadas. Depois, e a chegar às zonas de finalização, é isso. Sim, e na bola parada também é um jogador importante. Sim, um jogador com alguma envergadura, são 2 laterais até com corpo central. Depois, nesta partida em concreto, a ausência do Anísio Cabral, que é um jogador mais poderoso fisicamente, não ajudou Portugal, tirou a possibilidade de saída direta e de condicionamento aos centrais japoneses. Há muitas opções para o meio-campo. Com o Rafael Quintas, obviamente, a impor-se no meio-campo, teve muitas dificuldades na primeira parte, mas já se soltou melhor da pressão no segundo tempo, para mostrar um nível mais condizente com aquilo que temos visto. O Mateus Mide foi o infeliz, esperemos que possa recuperar, porque tecnicamente, da forma como cria combinações e aparece a finalizar, é um dos principais nomes de Portugal. Não estamos a ver até agora um grande torneio do Bernardo Lima, a meio campo. Aliás, nesta altura não sei até se não poderá ter de alguma forma lugar em risco para a próxima fase, veremos. E depois há que destacar o talento do João Aragão, principalmente, que é um extremo avançado, que desequilibra por fora, também consegue meter-se em zonas interiores. Já se estreou pelo Sporting de Braga, portanto, se há coisa que não se pode apontar ao Sporting de Braga é a falta de valorização do talento que tem formado. Antes, pelo contrário, é um exemplo nesse sentido. E outros nomes há, o Steven Manuel, que fez uma boa primeira fase também. Enfim, não há minimamente falta de soluções. É uma seleção muito completa. Talvez a derrota com o Japão tenha sido até boa para que não haja excesso de confiança na abordagem ao resto do torneio. Rui, o que tens a acrescentar? Nada, o Tomás fez uma análise completíssima àquilo que eu acho da seleção de sub-17 e aquilo que é a realidade.
Obviamente há um jogador que é absolutamente nuclear, que é o Mauro Furtado, sobretudo diante de um Japão que colocou adversidades que Portugal não sentiu nem no Europeu, nem até agora no Mundial, sobretudo a questão da pressão individualizada, que nem é muito normal num escalão como o Sub-17, mas sobretudo uma pressão individualizada, ainda por cima bem feita por parte do Japão. E Portugal encontrou aqui um adversário que lhe colocou problemas diferentes dos que está habituado. Não dá para tirar uma ilação conclusiva face à ausência do Mauro Furtado, que eu creio que seria um jogador importantíssimo para, na primeira fase de construção, desbloquear e criar problemas à marcação individual do Japão, mas fica aqui claramente um aviso e também é importante perceber que são meninos de 16 anos e que perceberam que se tinham apurado logo ao segundo jogo com uma facilidade estrondosa e com uma qualidade exibicional, quer a jogar de forma curta, quer a buscar na profundidade o Anísio Cabral, que também foi outro jogador que fez falta diante do Japão. Fica aqui o aviso que nem tudo é fácil e que o caminho é árduo para chegar à vitória no Campeonato do Mundo, ainda que me pareça que seja uma seleção claramente com potencial para isso, mas também concordo com o Tomás. O Bernardo Lima é um jogador que eu gosto particularmente, mas que não tem estado neste Mundial ao nível e que se exibiu no Europeu, e fico também com a dúvida se ele será titular ou não na próxima fase. Agora a seleção A, que após o frouxo empate contra a Hungria no mês passado, vai agora a Dublin, esta quinta-feira, para tentar garantir a ansiada e adiada qualificação para o Mundial de 2026. Para este encontro frente à Irlanda e o seguinte, diante da Arménia, Roberto Martínez manteve a sua lista de convocados a tentar fazer da seleção um clube, mas com uma novidade. Chamou Carlos Forbes, derretendo-se em elogios ao extremo do Clube Bruges e dizendo que traz um perfil especial e diferente à equipa. Mas Rui, será mesmo assim? O Carlos Forbes provavelmente vai se estrear pela seleção diante da Arménia, até para o selecionador nacional lançar mais um jogador. Eu creio que o Carlos Forbes aproveitou muito bem a oportunidade que está a ter na Bélgica para brilhar. Obviamente, coloco aqui algumas interrogações se o jogador não tivesse tido um papel tão decisivo no empate do Bruges diante do Barcelona fosse convocado, mas eu creio que aqui também há um pensamento, é que Roberto Martínez já estaria a contar que Pedro Neto não estaria disponível e Carlos Forbes tem algum perfil em termos ofensivos, particularmente daquilo que o Pedro Neto tem, ou seja, é um extremo explosivo que precisa de espaço também para marcar diferenças, não é tão forte em espaços curtos, mas a verdade é que é uma chamada um bocado difícil de compreender, porque no fundo o Carlos Forbes é suplente sub-21 e à frente dele parecem estar Giovanni Kenda, obviamente, Rodrigo Mora e Roger. E cá está, eu tenho que reforçar as palavras do Tomás. Quando se faz uma convocatória de 26 jogadores, ainda que admita que ele tenha pensado que Pedro Neto não estaria disponível e confirmou-se essa situação. Agora, é deselegante baixar uma convocatória de 26 para 24 e não chamar ninguém, porque cá está, fica a ideia de um plantel fechado. Antes do estágio começar, é que se fosse exatamente. Tudo bem, Aí podia compreender, até porque admito que diante da Arménia vai haver alguma rotação, porque acredito perfeitamente que Portugal se vai apurar na próxima jornada. Mas aqui até vou citar o meu colega na FTP, o Bruno Prata, que definiu ainda há poucos dias que a seleção portuguesa de Roberto Martínez é um bocado como o cabaz de Natal. Já sabe que há o bacalhau, as batatas, os legumes, a doçaria, mas de vez em quando aparece lá qualquer coisa diferente. E aí está, foi o Carlos Forbes. Tomás. Sobre a convocatória e não estando o Pedro Neto, não me choca. Ou seja, separando a escolha de tudo o resto que já conhecemos, não me chocaria. É um jogador com algum potencial, faz os dois corredores, é muito vertiginoso, mesmo como o Roberto Martínez gosta. O único tema que eu colocaria, além das questões envolvendo os nomes que o Rui destacou, é que parece muito mais fácil para um jogador que faz meia dúzia de jogos positivos na Bélgica ir à seleção do que para grande parte dos jogadores portugueses. E é isto que demonstra alguma dualidade de critérios. Nada contra o Carlos Forbes, espero que possa estrear-se e com sucesso,
É um jogador com um percurso meritório, desde logo na formação do City, onde era uma das principais figuras. Acho que será inevitavelmente transferido para uma posição de ala esquerdo no futuro, é onde pode ser mais forte. A chegar desde trás é uma autêntica locomotiva. Depois tenho algumas dúvidas que possa ser uma peça de estabilidade na seleção principal de Portugal, mas não me choca, individualizando a escolha. Para terminar, o nosso Teatro dos Sonhos é dedicado à forma como o Manchester City se impôs em casa contra o Liverpool, na Premier League, mas também à façanha do União de Berlim na Bundesliga. A equipa da capital alemã empatou com o Bayern de Munique e acabou uma série de 16 jogos seguidos a vencer dos bávaros. Tomás, a bola é tua. Começo pelo Bayern porque de facto não venceu, e isso é notícia, tendo em conta o ranking de temporada fantástico da equipa de Company, que me parece que de facto nesta altura já está em patamar de lutar pela Champions. Isso não aconteceu verdadeiramente nos últimos anos. Com uma marcação individual a todo o campo que é muito difícil de bater, também porque tem jogadores muito atléticos no setor defensivo, e o Upamecano está a alargar aquela tendência para o erro que vimos durante anos e anos. Agora, pelo menos até aqui, parece um pouco mais estável. O Neuer continua a ser o Neuer, comete pouquíssimos erros entre os postes, fora tudo o que tudo o resto que oferece em termos de controle da profundidade, saída desde trás. E depois há uma série de nuances que melhoraram a equipa. Desde logo, o Company soube, com a perda de Musiala, que está lesionado, soube reinventar o Gnabry num papel de segundo avançado, isto é, mais perto do Kane, e isso ajuda claramente o jogador a evidenciar-se. Muito forte a jogar a 1-2 toques, movimentos inteligentes, quer em ruptura, quer em apoio, tendo em conta que o Harry Kane é um médio centro autêntico, não é apenas um ponta de lança, que também é, mas é um jogador que facilmente vem ao meio campo buscar a bola para lançar a profundidade, onde há jogadores como o Luís Dias, que ainda marcou um golaço agora neste fim de semana, uma contratação obviamente brutal do Bayern para o corredor esquerdo. O Olise é mais um criador que procura a bola no pé e que desequilibra em diagonais e com movimentos de aproximação ao corredor central para combinar ou para tentar o cruzamento ou o remate à baliza. E o Harry Kane, que está de facto num estado de forma absolutamente sensacional e que não é de agora, mas que tem conseguido arrastar pelo tempo, é um dos melhores jogadores do mundo. Portanto, olhando para tudo isto e ainda somando a importância de alguns jogadores como o Kimmich no meio campo ou o Pavlovic, que continua a sua afirmação com o regresso do Musiala, que estará para acontecer. O Bayern é uma equipa duríssima de defrontar, que tem múltiplos recursos ofensivos, quer em equipa, quer numa perspectiva individual, e portanto estou curioso para ver se de facto vai confirmar isso tudo mais à frente na Champions, porque na Bundesliga não há grande discussão. E agora o City. O City, no jogo 1000 de Guardiola, e também por isso trouxemos aqui a efeméride, o simbolismo dessa partida 1000 para Pep Guardiola. Eu diria que a primeira parte foi uma boa homenagem ao trabalho feito por Pep Guardiola ao longo dos anos, total superioridade sobre o Liverpool. Esta fase é diferente. O City é uma equipa que procura atacar de forma mais rápida, atraindo a pressão para depois acelerar ou até baixando o bloco quando em vantagem para tentar aproveitar situações de campo aberto. E aqui Haaland é obviamente uma figura nuclear. Quando a equipa constrói de forma mais apoiada, procura o norueguês em apoio como referência para enquadrar nomeadamente o Phil Foden, que está de regresso às boas exibições, muito protagonismo entre linhas, quer com aproximações à base, quer a servir de apoio mais à frente para se associar ou para enquadrar o extremo, nomeadamente o Doku, que é cada vez mais uma das figuras desta equipa de Pep Guardiola, numa versão também diferente, porque agora já não é um extremo de linha lateral, é cada vez mais um jogador de corredor central e roda muito facilmente para o jogo, quando acelera é temível. Fez uma exibição de carreira contra o Liverpool, também por aquele golaço que conseguiu deixar na segunda parte. E depois com uma série de adaptações, nomeadamente nas laterais, que estão a correr bem. O O'Reilly e o Mateus Nunes são jogadores difíceis de superar num contra um, porque também têm velocidade para acompanhar os extremos. Em campo aberto dão alguma estabilidade. Com bola têm alguns recursos, não sendo exatamente criadores, mas sabem evoluir ofensivamente. Aliás, fizeram uma assistência cada um neste jogo contra o Liverpool. Destaco também a boa exibição de Ruben Dias e a forma como, no meio-campo, Bernardo Silva e Nico Gonzalez estão a ser capazes de fazer esquecer Rodri de alguma forma, nomeadamente no caso do espanhol, grande exibição, a guardar sob pressão, a variar o flanco também.
e Bernardo Silva, que neste papel de gestor de ataques continua a ser um dos melhores médios do mundo. Depois, obviamente, não é um médio de risco, não é um médio de desequilíbrio, mas para guardar a bola, não perder, dar tempo à equipa, criar vantagens, continua a ser fantástico. E chegamos assim ao fim de um episódio onde tocámos em muitos temas, foi muito multifacetado. Obrigado por nos ouvirem aí desse lado. A edição e sonoplastia fica a cargo do Tomás Delfim. Para a semana estamos de volta. Um abraço e até já. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.